Continuando então na função preencher, no vídeo anterior a gente mostrou o preenchimento vertical, né? Arrastando aqui no canto inferior direito ou usando a tecla de atalho Ctrl D. Agora, usando também o canto inferior direito, a gente pode também arrastar para a direita. Ele também aceita esse tipo de preenchimento. Ele vai fazer um preenchimento similar, só que ele vai fazer as adaptações para a direita, da mesma forma, né? Se a gente olhar essa primeira fórmula aqui, soma C11 a C14. Né? Se a gente olhar a segunda que ele preencheu ali, ó, D11 a D14. Ele fez a adaptação, ele não usou o primeiro. E11 a E14, F11 a F14 e G11 a G14. Certo? Descendo um pouco mais, aí a gente vai ver um outro tipo de preenchimento. Né? Essa primeira parte ali, ele fez para cálculos, né? Para adaptação das fórmulas, mas se a gente tiver um nome, por exemplo, e fizer a mesma coisa, ele vai simplesmente copiar. Né? Então, se tiver um nome aqui, ele vai arrastando para baixo, ele vai copiar. Em alguns casos pode ser mais, deixa eu voltar aqui as duas, né? A gente pode arrastar ou dar duplo clique aqui, se tiver uma tabela já preenchida, ele vai até o último, né? Um duplo clique em cima do pontinho ali no canto inferior direito. Ele aumenta um pouco a produtividade, dependendo do número de linhas, aumenta de maneira significativa. Uma outra maneira ainda de preenchimento é quando tem números, algumas sequências, o Excel compreende que isso faz parte de uma sequência e já faz as adaptações. No caso aqui de hortifruti, ele copiou igual para todas as linhas, né? Tanto hortifruti quanto fruta, porque era um nome sem nenhum número. Agora, nesse caso aqui, ele vai ter um comportamento um pouco diferente. Se o nome que vai dar origem ao preenchimento, tem um número que possa indicar uma sequência, ele vai sugerir que isso aí seja uma sequência. Então ele vai colocar aqui, ó, no caso de semana 1, ele vai colocar semana 2, 3, 4. Algumas vezes isso pode não ser verdade, então ele vai depender do problema específico. Né? Da mesma forma aqui, ó, trimestre 1, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai preencher trimestre 2, 3, 4, né? E com sequências numéricas, né? Com algumas sequências numéricas, se a gente colocar 1 e 2, indicando já uma sequência, na próxima vez que a gente descer aqui, ele vai entender que isso aqui é uma sequência e já vai fazer o preenchimento. Esse preenchimento ele pode ser tanto na vertical quanto na horizontal. E não depende, não é de um em um. Ele vai tentar compreender o contexto, né, e fazer as adaptações. Veja bem aqui nesses intervalos, 15 e 30. Se a gente preencher para a direita, ele vai entender que é de 15 em 15, né, e não vai simplesmente colocar 31, 32, 33. Ele vai compreender que existe uma diferença entre esses dois primeiros aqui e vai tentar supor, né, isso vai novamente depender do problema do caso concreto em que se esteja fazendo o preenchimento. Mas de qualquer forma, se a gente compreender que o Excel faz isso aí, ele pode ser, na maioria das vezes, de grande ajuda. Ok? Aqui, por último, tem algumas informações extras, né, que eu não vou entrar nessa pesquisa, mas vocês podem fazer pesquisa aí para complementar a compreensão desse preenchimento automático, que tem mais algumas alternativas.
tá ok? Então no próximo vídeo a gente vai para o próximo item, que é dividir.